Olá Brasil, olá você aí de casa, mais um Carol Responde. E pra vocês não confundirem, gente, Carol Responde é quando eu respondo as dúvidas que vocês têm sobre a minha vida e minhas histórias. E o Carol Ajuda é quando eu respondo da vida de vocês e tento ajudar vocês, tá? Só pra não confundir, que agora a gente tem muitos quadros aqui nesse canal. E o tema do Carol Responde de hoje é um oferecimento, cara, eu tô muito feliz com esse negócio, da cultura inglesa, porque eles estão com uma campanha que se chama Perrengue Nunca Mais. Cara, eu amo a cultura inglesa, não sei se vocês sabem, eu estudei na cultura inglesa a minha vida inteira. Foi lá que eu aprendi a falar inglês e ler e me comunicar total em inglês. Muitos de vocês me perguntam, né? Ai, mas como que você fala inglês tão bem? Aliás, obrigada pelo elogio. Cara, eu aprendi na cultura inglesa e eu estudei lá desde criança. Então, quando chegou um e-mail da cultura inglesa falando, Carol, a gente tá com uma ação agora, Perrengue Nunca Mais, eu falei, por favor, gente, vamos fazer no meu canal, porque eu amo a cultura inglesa real. Tipo, isso aqui não é, ai, porque eles estão me pagando, sei lá o que. Eu amo a cultura inglesa, eu adoro o método deles de ensino. E eles não pediram pra eu falar isso, mas eu vou falar do coração mesmo, assim, porque lá você aprende não só ou a ler, ou a escrever, ou a falar, ou a ouvir, né, que é o listening, né, que a gente fala. Cara, lá você aprende de uma forma muito completa. Então você sai de lá realmente preparado pra não passar nenhum tipo de perrengue, literalmente, assim. Você não vai passar perrengue quando você precisar escrever um e-mail de trabalho, ou quando chegar algum texto, quando você vai ouvir algum crush internacional falando com você tem que responder, e aí também na hora de se comunicar, de falar. Eu sempre digo que você tem que se comunicar como dá, e tipo, se você ainda não sabe muito bem, vai e fala do jeito que der, faz gestos e tal. E a cultura inglesa tá aí pra te ajudar nisso. E eles têm cursos desde criancinha, que foi quando eu comecei, pra jovens, pra adultos. Tem os cursos preparatórios pros exames de proficiência. Tem gente que precisa de um exame pra, por exemplo, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos, eu preciso de um exame e tal. Então você tem cursos lá pra passar nesses exames. Enfim, cultura inglesa é mara e eu tô muito feliz que eles me chamaram pra falar dos meus perrengues aqui pra vocês. Inclusive perrengues que eu evitei ou que eu tive, né, relacionados ao inglês. E muitos de vocês, se vocês gostam do Carol Responde, provavelmente vocês me acompanham com mais frequência, assim, né? E vocês sabem que eu uso muito o meu inglês. Eu acho que quando eu estudava inglês, quando eu era criança, ou até quando eu era mais velha, sei lá, no ensino médio, eu nunca imaginei tanto que eu ia usar o inglês. E, tipo, gente, é real, façam inglês mesmo, matricule-se, urgente, se você ainda não faz. Inglês é essencial hoje em dia, neste mundo globalizado. E, realmente, o inglês é essencial na minha vida. Todos os dias eu leio e vejo coisas em inglês, né? Então tem todas as séries que eu assisto, textos que eu leio, né, sobre as séries ou filmes, enfim. A leitura, pra mim, assim, é no dia a dia. E vocês veem que eu uso muito inglês quando eu vou fazer entrevista, quando eu vou fazer as viagens, quando eu faço tapete vermelho. Eu acho que um dos maiores momentos, assim, que eu acho que eu... cá entre nós, assim, modéstia à parte, que eu acho que eu brilhei no inglês, assim, foi no meu primeiro tapete vermelho do Emmy, cara, porque eu tava muito nervosa. Eu já falei aqui do Emmy pra vocês, vou deixar o link aqui pra quem quiser o vídeo focado nisso, mas assim, era bizarro, porque era eu num tapete esperando um monte de gente passar, e aí eu não sei quem vai passar. E tentar trazer uma conversa mais casual, porque quando eu vou pra uma entrevista que é numa salinha, que você já sabe quem você vai entrevistar, Carol, você vai entrevistar o, sei lá, o Ryan Gosling. Senta aqui, fala 5 minutos com ele, beleza. Eu sei que é o Ryan Gosling, eu sei o que falar com ele, ele tá falando de um filme específico, sabe? É uma coisa muito mais focada. E aí no tapete vermelho, não, é assim, um monte de gente vai passar, eu não sei quem vai estar lá, e eu tenho que meio que puxar assunto com as pessoas e conversar sobre o Emmy, sobre as séries que elas assistem, sobre a série que ela trabalha. Então é um momento, assim, que meu cérebro tava em inglês, eu coloquei no modo inglês, assim, e foi. Outro momento que eu acho que foi muito legal também foi conversar com o Charlie Hunnam, né, que a gente foi no Mercadão, e aí tinha que ficar conversando com ele e falando das comidas brasileiras, né, que ele queria experimentar, não sei o que, ele experimentou um maracujá, até aí foi engraçado, porque o moço que tava oferecendo maracujá, eu perguntei, que fruta que é essa, né? Aí ele falou, maracuja. Só que ele falou de um jeito que eu não ouvi direito, eu maracuja. E eu tava com o cérebro no modo inglês, né? Porque eu tava falando com o Charlie Hunnam ali, já tinha alguns minutos. E maracujá em inglês é passion fruit. Não tem nada a ver com maracuja. E aí eu, maracuja. Sabe quando seu cérebro não... Eu tava pensando em inglês, e aí ele maracujá. E na hora que eu olhei pra fruta, né? Aí eu vi que era um maracujá. Daí eu, falei pra ele. Falei, é passion fruit. Aí ele, que legal, que gostoso. É azedinho. Aí eu perguntei, é azedinho e tal? E ele, é.
Então é engraçado isso de quando você tá no modo inglês, o cérebro faz pluf, e quando você volta, né, modo português, modo espanhol. Então é engraçado como o nosso cérebro funciona, né? Hoje eu vejo o quanto foi importante eu saber inglês, assim, fluente, né? Você conseguir não ter que ficar traduzindo, como eu disse, colocar o cérebro no modo da outra língua facilita muito pra você ter conversas mais plenas, né? Inclusive, até recentemente teve uma entrevista que o meu inglês deu uma travada e eu confundi umas palavras, eu acho, eu confundi alguma coisa que não passou a mensagem que eu queria passar, e daí os atores ficaram me zoando, e daí eu não consegui remendar a situação, e aí ficou um negócio esquisito. Então, realmente, saber o inglês 100% top, blaster, faz muita diferença pra você não passar perrengues aí, seja na vida profissional, ou seja em viagens também, né? Quem nunca foi numa viagem e queria falar um negócio com algum atendente, com alguma pessoa, pedir alguma informação, ou então a pessoa te dá uma informação, você vira à esquerda, vai reto, aí você fica tipo, tá, não entendi nada, e vai embora, sabe? Então fica aí minha recomendação do fundo do meu coração pra vocês, real, eu estudei a minha vida inteira na cultura inglesa e jamais trocaria essa experiência, foi incrível, inclusive tive aula com vários professores nativos, assim, a cultura inglesa realmente é sensacional, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem mais a cultura inglesa. E, gente, se matricula urgente no inglês, se você ainda não tá matriculado, pelo amor de Deus, vai atrás, porque inglês é importantíssimo hoje. E agora vamos pras perguntas de vocês sobre outros perrengues aí que eu andei passando. Nossa, Kill the Fame perguntou, já passou algum perrengue no cinema? Então, tem duas histórias que uma não é perrengue, acho que eu nem vou contar essa, vou contar uma outra que foi um perrengue que outra pessoa passou e eu fiquei ali no meio. Porque uma vez eu e minha amiga Jaque, do canal DR, que eu vou deixar aqui também linkado pra vocês, que o canal deles é maravilhoso, a Jaque e eu fomos assistir Ninfomaníaca, era o 1. E a gente foi lá ver o filme no cinema, tudo. E o filme acaba de um jeito super pan. E aí você fica, meu Deus, nossa, no que o filme fez pan e acendeu a luz, com uma cena pesada até no final, duas mulheres atrás de mim estavam gritando e se esbofetando. E aí eu e a Jaque ficamos, peraí, isso aqui faz parte do filme? Ou isso aqui é uma ação de marketing? Sei lá, a gente ficou muito assim, o que tá acontecendo? Tinham duas mulheres tretando porque uma tava mexendo no celular e a outra reclamou com ela que tipo, pô, você pode desligar o celular? Não, eu faço o que eu quiser, o celular é meu, eu tô aqui não sei lá o que, começou a gritar. E aí quando o filme finalmente acabou, eu acho que liberou pra elas poderem se estapear e tipo assim, elas não tinham mais que ver o filme, então elas começaram a brigar e se bater. E aí a Jaque, vamos embora. Aí eu, não, eu quero ver. Eu quero ver a treta, gente. A gente tava longe, a gente não ia levar umas esbofetadas sem querer. Enfim, esse foi um dos perrengues. E teve um outro que foi aquele clássico perrengue de cinema, que eu fui assistir algum filme de terror numa sessão que tinha um monte de adolescentes crazy e falantes. E eles riam nas horas que não era pra rir, sabe? Era uma cena tensa. E eles ficavam rindo e tava assim me incomodando muito. E eles destruíram o filme pra mim, assim. Então quando eu saí do cinema, olha que velha. Nossa, eu me senti muito velha fazendo isso. Eu saí, na hora que acabou o filme, eu levantei. Cheguei pro grupinho assim e falei, oi, então eu só queria falar pra vocês que vocês arruinaram a minha experiência assistindo a esse filme e eu espero que vocês cresçam um pouco pra próxima sessão de cinema que vocês vão assistir. Realmente, vocês destruíram a minha experiência. E saí. Aí todos eles ficaram, desculpa, ai, não sei o que, eles ficaram muito mal. Eu acho que durante o filme eu falei, dá pra vocês parar de conversar? Eu falei isso algumas vezes, mas sabe quando você já falou 3 vezes e tipo, a galera não se liga? Então acho que esses foram os perrengues, assim, o da desbofetada não é um perrengue, mas foi engraçado. A Jaque queria ir embora e eu queria ficar. A Real Stuff Sucks, que é uma fofa, um beijo, Carol, ela perguntou, já passou algum perrengue na casa do boy, tipo banheiro sozinha ou alguém pegando vocês fazendo coisinhas? Cara, ninguém nunca me pegou no ato, porque eu sempre morei sozinha, assim, depois de mais velha. Digamos que a partir do momento que eu estava sexualmente ativa, eu já morava sozinha. Então eu nunca tive essa coisa de alguém me pegar no flyer. Na verdade, acabei de lembrar de uma história que eu tava ficando com um boy no carro. E a gente não tava fazendo nada muito grave, mas a gente tava se pegando no carro. E aí chegou um policial e bateu no vidro, assim. Oi, pode baixar o vidro? Opa, sabe aquele momento que você tá todo descabelado, assim, a gente não tava pelado, a gente não tava fazendo nada demais. Só que a gente tava, sabe, beijando loucamente, assim. Aí a gente desceu o vidro ali. Então, vocês não podem fazer isso aqui não. Sai daqui, vai pra casa, vai pro hotel. Sei lá, ele falou alguma coisa assim. Não foi um perrengue, né, mas foi engraçado isso, assim. E na casa de alguma pessoa, assim, eu acho que eu nunca passei nenhum perrengue, assim. Eu acho que já teve casos, por exemplo, de eu ficar com alguém e aí eu tô na casa da pessoa e aí eu não quero mais. Aí eu quero ir embora. Como que você fala pra pessoa? Ou então depois, você vai lá, fica com a pessoa e daí depois você fala
assim, queria ir pra casa, queria comer um rango, queria fazer qualquer coisa, menos estar aqui. Então esse é um momento que você tem que, tipo, então, acho que eu vou embora, amanhã tem que acordar cedo. Ah, mas sábado? Ah, eu tenho que... A minha irmã vai chegar no aeroporto. Você começa a inventar umas histórias, né? Tipo o Joey de Friends, assim, um esquilo entrou e aí eu preciso, sei lá o quê. Acho que perrengue na casa dos outros é mais disso, assim, de ter que ir embora e ficar sem graça, tipo, de que você não gostou muito, que você não tá afim. O Custódio Warley falou o maior perrengue que eu passei com a Miriam. Cara, outro dia a gente lembrou de uma história engraçada que não foi um perrengue, mas foi... Acho que foi um perrengue, pelo menos pra mim foi um pouco. Foi o seguinte, a gente tava gravando algum vídeo de GOT e a gente já tava gravando há muitas horas, porque às vezes a gente não tem agenda, a gente tem que, né, uma combinar no dia com a outra e ter, sei lá, pelo menos umas 3 horinhas pra gente conseguir conversar um pouco e gravar, e a gente vai tomar um café, a gente volta e grava mais um. Então a gente geralmente grava no mínimo uns 2 vídeos no mesmo dia. E esse dia específico a gente tinha gravado, sei lá, uns 5 vídeos. A gente já tava assim o dia inteiro juntas, tinha gravado muito, a gente tava super estressada, uma época que as duas estavam na correria e tal. E aí durante a gravação, a gente fica meio que se editando, né, já na própria gravação. Então às vezes eu falo um negócio, aí ela fala assim, nossa, não deu pra entender o que você falou. Aí eu, não, pera, aí eu volto e explico de um jeito mais fácil. Ou às vezes ela tá falando um negócio assim, meia hora, daí eu, amiga, acho que você falou muito, resume um pouco. Normal isso de sempre. Só que esse dia a gente já tava assim, meio cansada, estressada. E aí eu falei alguma coisa desse tipo pra ela, eu não lembro o que eu falei. Talvez ela tenha falado alguma coisa que eu falei, mas eu acho que não vale a pena falar disso. Vamos pular pra outro assunto. Eu não lembro o que eu falei, que era o que a gente sempre falava. Só que aí ela, tá bom. Porque a Miriam é muito fofinha, né? Ela, tá bom. E ela ficou mó triste. Aí eu, não, então fala aí, tudo bem. Aí ela, não quero mais. E aí ela começou a chorar. E, gente, eu não tô contando isso, tipo, não é nenhum segredo, tá? Outro dia a gente tava aqui, né, conversando sobre isso. Aí ela começou a chorar, aí eu, amiga, por que você tá chorando? Aí ela, não sei, você brigou comigo. E eu, eu não briguei com você. Só que aí eu já tava meio assim, né? Eu não briguei com você, como assim? Mas você tá brigando. E nisso a câmera gravando, gente. Você tá brigando comigo, não sei o quê. Aí eu, não, amiga, eu não tô brigando, para de chorar. Aí ela, não consigo mais. Aí a gente começou a rir. Foi assim, a gente teve que parar de gravar, daí a gente não sabia onde que era o assunto que a gente tinha parado, e a gente teve que gravar esse vídeo acho que inteiro de novo, não lembro. Mas eu sei que foi uma situação muito engraçada, assim, né, stories. O Custódio Warley também perguntou o maior perrengue em Comic Con. E cara, Comic Con sempre é um perrengue. Inclusive eu vou fazer um vídeo de dicas pra CCXP pra vocês. E cara, Comic Con é uma loucura, né? Tem fila pra tudo. E aí você quer ir ao banheiro, tá lotado. E não sei o que. E correria, e bolha no pé. Mas eu acho que o maior perrengue que eu passei já, assim, é de ficar perdida, assim. Acho que foi na primeira ou na segunda Comic Con lá em San Diego, assim, de me perder da galera quando eu trabalhava no Omelete. Você fica, tipo, horas ali naquele calor, suando, cheio de pizza, sabe? Quer ir ao banheiro, mas você precisa encontrar o povo porque sei lá o quê. Então, assim, esses perrengues de ficar perdido eram bem chatos. E também, na época que eu trabalhava no Omelete, era um perrengue ter que ficar editando durante a noite. Porque a gente acordava super cedo, ia pro rolê, aí gravava o dia inteiro, aí chegava, eu tomava um banho, então eu editava e daí eu dormia um pouco enquanto o vídeo renderizava e exportava, daí eu acordava pra mandar o vídeo pro Brasil, enfim. Era um perrengue pesado isso, de ficar acordada a noite inteira, 4 dias sem dormir direito, assim, é pesado. O Caco Dami está falando, mas não pode faltar nesse Carol Responde o seu hashtag date ruim. Conta pra nós o pior rolê com arroba que tu já passou. Cara, eu espero que essa pessoa nunca veja esse vídeo, eu acho que não vai ver pelo tipinho da pessoa. Mas, cara, o pior date ruim, assim, que eu já tive foi, eu tava no Tinder, né? Claro que eu já usei o Tinder. E aí achei um boy lá no Tinder e tava conversando com ele, fazia uns dias já, e aí ele chamou pra sair. Aí eu fui. Só que ele me chamou pra sair num barzinho da Vila Madalena, que é um estilo mais boteco, assim, cerveja de garrafa e tal, que eu adoro. Só que era muito lotado, então assim, era um lugar muito cheio. Só que quando eu fui pra lá, eu não sabia que era esse lugar. E esse lugar não é o lugar ideal pra você ter um primeiro date com alguém, né? Pra você conversar e trocar uma ideia e conhecer a pessoa e tudo mais. Então eu não sabia disso, né? Foi a primeira coisa. Mas na verdade teve uma coisa zerinho que aconteceu antes. Quando eu desci do Uber, o cara estava usando Crocs. Sim, Brasil, ele foi de Crocs no encontro. E aí eu fiquei, já olhei pro pé dele e já subi assim, já tem preconceito com Crocs? Tenho. Vou falar a verdade, gente, Crocs é um sapato pra você usar em casa, é um sapato pra você usar quando você vai pra praia, talvez, pra piscina. Crocs não é um sapato pra você ir no primeiro encontro com uma gatinha, entendeu? E aí basicamente o cara
tava usando um Crocs horroroso e ele era advogado. E eu costumo sair mais com pessoas da minha área, ou da comunicação, da publicidade, fotógrafo, artista, ator, sei lá, sabe? Gente da comunicação, entendeu? Das artes e tal, das humanas. E esse cara era advogado, então eu nunca tinha saído com um advogado. E aí lá fui eu com o cara da Crocs, fui, sentei no bar lotado, não dava pra ouvir direito o que a pessoa falava. E aí o date foi basicamente bem machistinha, inclusive. Ele tentando me ensinar coisas de advocacia que eu não queria saber, que eu não tinha perguntado. E ele meio que humilhando o meu trabalho, assim. Ele falou assim: ai, mas você é youtuber, então? Você trabalha no YouTube? Meio que, tipo, zoando, assim, ai, que gracinha. Ou como se fosse assim: mas o que você trabalha mesmo? Aí eu sou apresentadora na Warner também, mas o YouTube é o meu trabalho também, sabe? Eu tenho 2 trabalhos. Eu sou tipo o pai do Chris, de Everybody Hates Chris. E os 2 são igualmente incríveis. E o YouTube é um trabalho, sim, porque dá dinheiro, desce dessa forma, assim, assado. E o cara tava assim: ai, mas então você quer ser tipo a Angélica, kkk. Aí eu, cara, a Angélica é maravilhosa. E aí eu fui e expliquei pra ele por diversos motivos que a Angélica era maravilhosa e que talvez então eu quisesse ser sim a Angélica, que ela é foda. E aí ele ficou tipo de cara. Enfim, foi um péssimo date, um cara machista, queria saber mais do meu trabalho do que eu, que queria me ensinar as coisas de advocacia bizarras que eu não quero saber. E pra piorar, ele estava de Crocs num bar horrível que não dava pra ouvir o que eu falava, o que ele falava, enfim. Foi um date bem ruim. Várias pessoas perguntaram aqui sobre o a.k.a. João falou, maior perrengue relacionado a necessidades em horas importunas. E muita gente perguntou de piriri e tudo mais. E teve um perrengue aqui durante alguma viagem também. Então tem 2 perrengues relacionados a isso que eu posso contar. Acho que um deles eu já contei aqui, que foi quando eu estava na rodoviária de São Paulo, me deu um piriri louco e eu tive que ir ao banheiro da rodoviária, né, aliviar a minha tensão. Só que lá no banheiro da rodoviária tem um ventilador que ele fica girando, então ele vai pra um lado e depois ele volta pro outro lado. E aí lá fui eu, né, forrar o assento pra poder sentar e fazer as minhas necessidades. Só que, gente, eu colocava o papel de um lado e aí vinha o ventilador e tirava. E na hora que eu tava pegando o papel pra pôr do outro lado, vinha o ventilador e virava e voava os papéis. Você com o piriri. Aí você bota o papel, não sei o que lá. E aí, voa. Aí eu, ai meu Deus, vai de novo. Aí eu ia de novo, colocava o papel, não sei o que lá, e voava. Cara, era irritantemente... Sério, alguém tinha que filmar uma sketch disso, porque foi assim, e eu começava a rir de nervoso, tipo, cada calma lágrima, sabe? Eu rindo de nervoso, falava, gente, eu preciso de... E aí eu já comecei a colocar o negócio de um lado, aí eu botava o cotovelo, né, pro vento não levar. Ia botando, ia segurando assim. E, cara, eu consegui depois de alguns minutos, mas foi assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Foi horrível. E teve uma vez que eu tava no busão indo pra Ribeirão Preto, que me deu piriri e eu tive que usar o banheiro do busão. Gente, não recomendo. Foi horrível, mas foi piriri que eu ia fazer. Então esses foram os perrengues aí, alguns dos perrengues que eu passei. Eu acho que dá pra fazer mais um Carol Responde de perrengues aí no futuro, porque teve muita pergunta que não deu tempo de responder e o vídeo já deve estar gigantesco. Então espero que vocês tenham gostado. E, gente, sério, cultura inglesa é assim... meu amor, assim, do fundo do meu coração, eu amei meu tempo estudando lá. Espero que coloquem aí nos comentários se já tem alguém que já estuda numa cultura inglesa. E eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá se matricularem e conhecerem melhor o trabalho deles, que realmente is amazing. Um beijo, até a próxima. Tchau.